Olá, queridos, aqui é o pastor Sandro Medeiros e começamos mais um Café com Tapioca Teologia. Hoje nós vamos dar continuidade à série, Sete Coisas para Restaurar a Sua Vida. Com base no texto de Mateus, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, quando ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Dentro dessa proposta de restauração do obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que cumpre todas as coisas, nós vimos que a primeira coisa seria o processo de o pastor como filho, a pessoa, o líder como um filho, a relação de filiação, de mestre e filho, no sentido do discipulado. Essa é a característica. Nós somos discípulos e fazemos discípulos. Quando nós estamos fazendo discípulo, nós somos mestres. Isso é como um pai para aquele discípulo. E o filho, o discípulo, é como um filho para aquele pai. Então, existe uma relação de autoridade, de filiação e de respeito e honra aí em relação a isso. Vimos também que o líder, o pastor e o cristão, ele tem que ser como um soldado e deve trabalhar, preparar, treinar bastante, se revestir de toda a armadura, para que possa na batalha ter as respostas certas, o vigor certo, a resistência certa para combater o bom combate. Mas hoje nós vamos falar acerca do pastor como um atleta. E no verso 5 ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui ele mostra duas coisas. A semelhança também do soldado, o atleta ele gasta mais tempo com treinamento do que propriamente competindo. Quando ele entra em competição, existe um alvo, existe uma meta, existe um título, uma vitória a ser alcançada. E ele busca essa vitória com determinação no seu treinamento. Muitas vezes esse treinamento passa por um processo de evolução. Ele precisa estar evoluindo sempre para se tornar um atleta de alta performance, de altos resultados. E às vezes muito tempo, treina um ano todo, todos os dias, cuidando da alimentação, cuidando da água, da hidratação, cuidando do exercício físico, indo sempre ao limite e buscando cada vez mais o seu limite para poder se superar. Porque ele acredita na vitória, ele acredita que ele pode ser melhor, ele acredita que ele pode alcançar resultados melhores, ele não está satisfeito com as suas metas atuais, ele busca avançar e avançar para ser cada vez melhor. Assim também deve ser a postura de um cristão, uma postura de que a cada dia ele precisa se santificar mais, ele precisa se alimentar da palavra, a boa alimentação, a boa teologia, o bom discipulado, bem acompanhado, bem nutrido, é uma das etapas. A segunda é o exercício físico e nesse caso, espiritualmente, a sua vida devocional, o seu devocional, o seu jejum, sua oração. Você precisa ir esmurrando. Se você fez jejum de um período, você depois vai fazer de 2 períodos, de 3, de 4 e assim sucessivamente, para continuar avançando, esmurrando a sua carne, mais tempo de oração, mais devoto disso, mais leitura da palavra, mais meditação, mais evangelismo, mais acompanhamento. Então, o atleta, ele também tem uma outra virtude. Ele tem essa característica de avançar e desejar. E às vezes é coisa imperceptível, mas ele está em busca desse resultado cada vez melhor. Mas para isso, para alcançar esses verdadeiros resultados, não adianta buscar outros meios que burlem essas coisas. Nós buscamos o reino dos céus. Não há jeitinho. Às vezes, alguns atletas pegam no antidoping, porque buscam
métodos que vai trazer um resultado que não é a realidade, que não é o fato. No cristianismo não conseguimos ter esse dope, dar um jeitinho, porque o nosso Deus, aquele que é o juiz, aquele que está no final da corrida, aquele que é quem tem o prêmio para dar para as nossas vidas, que é o prêmio da vida eterna, esse sonda os nossos corações e ele sabe de todas as nossas intenções. Queridos, eu quero exortar você que é cristão, você que crê em Cristo Jesus, que nós precisamos, sim, meditar mais na palavra, ter um devocional cada vez maior, mais dedicação com a palavra e com a verdade, para a gente não ser levado por ventos de doutrina, e esses ventos não apresentam os resultados para o reino dos céus. Não para os homens, não para mim, nem para você, nem para os nossos desejos, mas para aquele que nos chamou. É importante que a gente esteja avançando cada vez mais, porque ele sonda o coração e ele conhece as nossas intenções. E nós não vamos ser coroados se não tivermos em espírito e em verdade. Por isso, como atletas, irmãos, a gente precisa treinar mais. A gente precisa buscar mais uma vida piedosa, genuína, verdadeira. Porque só assim teremos o poder e a graça do nosso Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe e fica na paz de Cristo Jesus.